Aleluia. Graça e paz, queridos, amém? Amém, gente? Eu ouvi falar que Renascer Maringá é mais entusiasmada do que a Renascer Mandaguaçu. Então, eu espero que... É Mandaguaçu, né? Ufa, acertei. Espero que o Espírito Santo possa ter liberdade de ministrar o seu coração. Estou muito feliz de estar aqui e eu tenho certeza que o Senhor preparou esses 2 dias, que começou ontem já, para mover algo poderoso na sua vida. Eu quero agradecer ao pastor Márcio, à sua esposa, aos pastores da casa, e dizer que estou muito alegre de poder estar com vocês, e a minha oração é que o Espírito Santo possa mover na sua vida algo completamente novo de tudo aquilo que você já viveu. Amém? Feche os seus olhos rapidamente. Espírito Santo, obrigado por esse ambiente, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui. Usa a minha vida, toca os corações, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar hoje sobre um profundo avivamento espiritual. Eu estou certo de que é necessário que toda a igreja passe por um grande despertamento espiritual nesses dias. A igreja que não for despertada pelo Espírito Santo, ela não conseguirá suportar as aflições que virão. Eu não sei se você tem acompanhado a questão das notícias que nós estamos vendo. E nunca, num tempo como estamos, teve tantos escândalos sendo anunciados de uma forma muito curta entre um e outro. Nós estamos também diante de um tempo onde há um grande esfriamento do amor. Nós estamos diante de um tempo onde as pessoas estão trocando o ambiente de culto para fazer qualquer coisa para satisfazer as suas necessidades. Nós estamos vendo uma realidade de pessoas largando igrejas para ir ao shopping. Nós estamos vendo pessoas que estão deixando de levar ou trazer os seus filhos a ter um momento de liberação do Espírito Santo, porque eles preferem brincar com as suas crianças e trocam o ambiente espiritual por um ambiente natural e carnal. Então nunca foi tão necessário nós termos uma transformação, um despertamento. E despertamento espiritual é o que a Bíblia fala acerca de avivamento. Avivamento não é igreja cheia, avivamento não são as curas, avivamento não são os milagres, avivamento não são as libertações. Tudo isso resulta sim num resultado de avivamento, mas avivamento é um despertamento espiritual na vida de todos os cristãos. Então entenda agora, se nós não recebermos uma visitação do Espírito Santo nesses dias, nós não conseguiremos permanecer em pé. Todos os anos, ou de geração a geração, é necessário um avivamento no nosso meio. A cada 100 anos nós vemos um grande avivamento vindo da parte do Senhor, pois uma geração que não tem um avivamento, ela já está perdida em seus próprios desejos, ela já está perdida em seus próprios interesses, ela já está perdida em seus próprios achismos. É necessário que nós desfrutemos de um profundo avivamento. Então o tema dessa mensagem é os pilares ou fundamentos para que você possa ter este avivamento. E eu quero partir de um conceito onde você deve entender que igreja não é balcão, vocês não são clientes, pastor não é vendedor, e evangelho não é comércio. Para você estar aqui, é porque o Espírito Santo moveu o seu coração, porque Ele quer fazer algo poderoso que até hoje você ainda não viu. Porque todo ambiente como esse é um ambiente onde nós damos total liberdade para que o Espírito Santo possa agir, apresentar a Jesus e mudar a realidade de vidas e de casas. Se você está aqui neste lugar hoje, é porque o Espírito Santo marcou um encontro com você. Então você não é um consumidor daquilo que está sendo liberado, você é alguém que é necessário para esse tempo, pois o Espírito Santo quer fazer na sua vida algo que até hoje você ainda não viu. Agora, o Evangelho de Jesus, ele é poderoso. Nós partimos então dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, e nós vemos alguns sinais acerca do que Jesus faz na vida das pessoas. Por exemplo, Jesus cura o enfermo. Jesus liberta aquele que está sendo oprimido pelas garras do diabo.
Jesus também, ele gera na vida das pessoas dignidade. Foi isso que ele fez a uma mulher que foi encontrada no ato de adultério em João capítulo 8. Foi isso também que Jesus fez em João capítulo 4, a uma mulher que estava buscando água num poço, onde a sede da vida dela não era uma sede natural, mas o que ela precisava era justamente ter um encontro com Jesus. O Evangelho de Jesus, ele é completamente poderoso, pois ele toca em lugares que sequer pessoas conseguem tocar. Agora entenda, se o Evangelho de Jesus é poderoso, por que pessoas vêm em ambientes como esse e não têm as suas vidas transformadas? Já faz mais ou menos 8 para 9 anos que eu pastoreio igreja. E é interessante que a vida de pastor local é completamente diferente de todos os ambientes, porque pastor local ele lida como saneamento básico. Ele mexe em áreas que ninguém gosta de mexer, ele está diante de situações que de fato entristecem, outras se alegra, mas ambiente de igreja é o melhor ambiente que as pessoas podem desfrutar, porque nós vemos vidas transformadas, nós vemos famílias sendo restauradas, casamentos restaurados, filhos perdidos se encontrando. Isso é igreja local, e eu sou apaixonado por igreja, porque é neste lugar que Jesus tem feito muitas coisas e continuará fazendo. Mas diante disso eu também me deparo, isso frustra o coração de qualquer pastor. Eu me deparo com pessoas que estão há 5, 10 anos, sentam na cadeira, geralmente na mesma cadeira, e não mudam suas vidas. Agora a pergunta que eu te faço, por que então tem pessoas que são transformadas e pessoas que não são transformadas? Porque tem pessoas que chegam em ambientes como esse e vivem um de repente de Deus, e pessoas parecem que estão vivendo a mesma coisa há 5 ou 10 anos. Há uma resposta para isso, segundo a Escritura, que eu quero falar para vocês, e está no texto de Mateus, capítulo 13, verso 58, que diz o seguinte: e Jesus não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Só tem alguém que pode impedir o avivamento de acontecer. Este alguém é você mesmo. Não são os pastores que impedem, não são os ministros, não é o ministério de louvor. Só alguém pode impedir o avivamento de acontecer na sua casa. Este alguém é você. Existe um empecilho para ter algo sobrenatural da parte de Deus: incredulidade. É quando você está em um ambiente como esse, e os seus olhos não são para aquilo que Jesus pode fazer, mas os seus olhos é para a sua realidade. E você diz: o meu problema é até maior do que o meu Deus. Incredulidade. É quando você está com muita conta para pagar, e você está neste ambiente, onde Jesus pode mover um de repente de Deus na sua vida, mas você ainda insiste em continuar preocupado com as contas que você tem que pagar amanhã. É quando você está num ambiente como esse, sofrendo de uma enfermidade, mas em vez de receber a palavra de cura que o Senhor vai liberar, você ainda está de olho na enfermidade, achando que não tem saída. Somente a incredulidade pode impedir você de receber algo da parte de Deus. Agora entenda, quais são então os pilares fundamentais para que todos possam viver um avivamento da parte do Senhor? Eu quero contar a história de um homem chamado Evan Roberts. Evan Roberts, quando tinha 13 anos de idade, o coração dele foi aquecido por uma grande visitação da parte de Deus. E ele fazia 2 orações. Quantas orações? 2. A primeira oração: Espírito Santo, enche a minha vida. A segunda oração que este jovem ou adolescente fazia: Espírito Santo, vem com um reavivamento no país de Gales. E ele orava isso constantemente. No ano de 1904 para 1905, agora com 26 anos, Evan Roberts foi o responsável por ganhar o país de Gales inteiro para Jesus. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele fez 2 orações. Todo o movimento do céu começa com o coração quebrantado, pedindo ajuda do céu. Então, se você está aqui necessitado, o avivamento chegará até a sua vida. Então, se você está aqui desesperado,
você está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, porque Deus responde sim, em situações que sequer você tem força para se mover. Agora Evan Roberts, agora com seus 20 e poucos anos, ele teve um sonho, e naquele sonho ele via todos os seus amigos que até então não tinham encontrado a Cristo Jesus. Então ele sentiu uma urgência de pregar àqueles amigos. Então um dia após o sonho ele reúne os seus amigos, e ele prega para eles alguns pontos, que é justamente o que eu quero ministrar essa noite, para que nós possamos primeiramente fundamentar como podemos receber algo do céu essa noite, e para que a segunda etapa também aconteça, você será completamente visitado essa noite pelo Espírito Santo. A primeira coisa que Evan Roberts ele prega àqueles jovens amigos dele, ele diz que todo pecado deve ser confessado. Agora olha para mim, não há fogo liberado de Deus sem conserto no altar antes. Não há um sobrenatural da parte de Deus sem um alinhamento de vida. Então Evan Roberts ministrava dizendo que pecado é deixar de se conformar com a realidade da sua vida. É interessante também que a Escritura vai provar para nós que todo coração de um homem, ainda sem Cristo, é um coração perdido e um coração pecador. Então pecado não é a realidade de algumas pessoas, pecado é a realidade de todas as pessoas. Romanos capítulo 3, 23 vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Agora entenda, se todo coração é pecador, só tem uma resposta para um coração pecador. A resposta para um coração pecador não são as obras, não é uma ética, não é uma simpatia. As obras para um coração pecador, ou a realidade de um coração pecador, o que ele precisa encontrar, só há alguém que pode resolver a questão do pecado. Este é Jesus. Agora, quando nós vemos nos evangelhos como Jesus trata a questão de pecado, ele não trata o pecado sem antes se revelar quem ele é. Sabe por quê? Porque o seu pecado deveria te aproximar de Jesus e não te afastar de Jesus. Porque o seu pecado deveria urgentemente você correr aos pés de Jesus e não fugir dele. É por isso que igreja é lugar de alguma coisa. Geralmente foi o ladrão, entrou numa igreja e se converteu. Geralmente foi o adúltero, entrou numa igreja e teve sua vida transformada. Foi a prostituta, foi o mentiroso, foi o falso. Igreja é lugar onde realmente o Espírito Santo apresenta quem é Cristo. Sabe por quê? Somente Jesus pode tratar a questão do pecado no coração de um homem. É interessante que sobre pecado não tem solução humana. Então não é um pastor que tira o pecado do mundo. Não é a igreja que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A questão de pecado, só Jesus pode tratar. A questão de pecado, só Jesus pode resolver. Sabe por quê? Porque somente o sacrifício de um perfeito pode remover a imperfeição que o pecado causou na vida de um homem. Então entenda o que eu quero te dizer agora, para que venha um fogo do alto sobre essa vida essa noite, para que venha um toque do Espírito Santo, você deve colocar os seus pecados diante de Deus e se arrepender. Porque Deus não perdoa perdão, Deus perdoa arrependimento. Sabe o que é isso? É você falar: eu cansei de tratar o pecado como se fosse um problema, mas eu quero tratar o pecado como pecado. Porque problema se resolve, pecado se arrepende. Então nessa noite, a primeira palavra que eu quero liberar é justamente a primeira palavra que Cristo anunciou, os discípulos anunciaram, que diz: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Não há um mover sobrenatural da parte de Deus
enquanto ainda há pecado que não foi confessado. Essa não é uma noite de condenação para a sua vida, essa é uma noite de oportunidade, porque Cristo está aqui. O sangue de Jesus é poderoso para te purificar, para te limpar, para remover a sujeira que o diabo colocou, para tirar a condenação que o diabo colocou, porque pecado se trata aos pés de Jesus. E Evan Roberts não apenas pregou isso, mas ele também fala àqueles amigos que a falta de perdão impede de viver algo poderoso da parte de Deus. Você precisa essa noite começar a deixar o passado no lugar dele e começar a viver o novo de Deus. Então tem pessoas aqui que estão com medo de se lançar naquilo que Deus tem. Você precisa urgentemente parar e soltar o seu passado e começar a dizer: aquilo que Deus tem para mim agora não será a mesma coisa do passado, aquilo que Deus trouxe neste tempo não fará eu sofrer do mesmo jeito. Eu pastoreei com a minha esposa 6 a 7 anos. E nessa igreja aqui tem 2 pessoas que conhecem a nossa história. O pastor Vandinho e a sua esposa Ana. E durante 6 anos, ainda menino com 21 anos, recém-casado, nós assumimos a igreja. Então aquilo foi um tratamento de Deus na minha vida muito forte. Depois de 6 anos, nós saímos daquela denominação, mas nós não saímos bem no sentido de estarmos então com a nossa vida toda resolvida. Pelo contrário, foi muito desgaste, foi muito excesso. Nós fizemos tanta coisa para Deus que sequer Deus pediu. Então aquilo frustrou o meu coração, aquilo gerou algo tão, mas tão forte, que eu falava: Senhor, quando será que algo novo vai acontecer na minha vida? Até que então algo novo aconteceu. Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu olhava para aquilo que Deus estava fazendo, que era novo, mas eu ainda pensava que seria igual como eu já tinha vivido. Então eu achava que os problemas financeiros seriam os mesmos, eu achava que a minha esposa iria sofrer do mesmo jeito, eu achava que eu sofreria traições da mesma forma, até que um dia o Espírito Santo me sacudiu e começou a ministrar no meu coração, dizendo: deixa o passado aonde ele está, pois aquilo que eu estou trazendo neste tempo não se compara com tudo que você já viveu. Existem pessoas nesse ambiente que precisam parar de carregar situações, parar de carregar pessoas. Você precisa deixar no lugar aonde ficou e parar de arrastar. Há um dia, um discípulo pergunta para Jesus acerca do perdão. Isso que eu estou falando está registrado em Mateus capítulo 18, 21 ao 22. Esse discípulo era Pedro. Pedro é interessante porque era o que falava mais, o que perguntava mais, era o mais ousado, foi o que o negou 3 vezes, mas Pedro desfrutou de coisas que alguns discípulos não desfrutaram. Algumas delas foi Pedro que andou pelas águas, outras foi Pedro que foi o discípulo do avivamento, aonde ele pregava, o Espírito Santo vinha. E nesse momento Pedro pergunta, ele faz a pergunta dizendo: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus não está ensinando uma conta matemática àquele discípulo, mas Jesus está ensinando um princípio do reino, onde aquele que entendeu deve perdoar e não cobrar daquele que não entendeu. Eu vou te explicar. Você que está na igreja, você que tem que liberar perdão, não é quem está lá fora. Porque como você cobrará de alguém que está morto, sendo que o vivo é você? Efésios capítulo 2 vai retratar a história de todas as pessoas que não conheceram Jesus. E Efésios capítulo 2 vai dizer que essas pessoas, elas andam segundo o príncipe da potestade do ar. Ela é como morta. Como você quer cobrar a atitude de vivo, se na verdade o vivo é você? Como você quer exigir de alguém que sequer conheceu o Salvador do mundo, dizendo: eu só vou liberar perdão quando essa pessoa vier até mim? Sabe o que é isso? Isso são entulhos que ficam no seu coração e que impedem do Espírito Santo vir com algo poderoso. Então essa noite, pecado tem o seu lugar, que é arrependimento. E perdão, meus irmãos, você precisa liberar. Jesus está ensinando um padrão que libera perdão até a eternidade. Deu 7 vezes, multiplica mais por 70. Deu mais 7, multiplica por 70. Não para de ter uma vida como alguém que é perdoador. Então essa noite, eu sinto que pessoas aqui estão amarradas
com os seus passados. Não será igual. Não será da mesma forma. Deus não te trouxe esse lugar para repetir a sua história. Deus não te colocou nessa igreja simplesmente porque Ele está lidando com você de qualquer forma. Aquilo que Deus tem para você é algo tão poderoso, é algo tão maravilhoso, mas precisa ter um coração curado, precisa ter um coração sarado. Terceiro item, então, que este jovem, ele ministra a uma geração que ainda não conhece. Ele fala que todos precisam ser obedientes ao Espírito Santo. E a partir de agora, quando nós começarmos a falar sobre quem é o Espírito Santo vai começar a se revelar a você. Pois todas as vezes que nós falamos de quem é o Espírito Santo se agrada disso e começa a se apresentar para quem não o conhece. E eu quero que agora você entenda sobre o que é ter uma vida obediente ao Espírito Santo. Veja, a caminhada cristã não é uma caminhada sozinha. Existem talvez pessoas que estão se queixando aqui porque não tem pessoas à sua volta, mas eu quero te apresentar algo da palavra que vai te mostrar que a caminhada cristã não é uma caminhada solitária. Pelo contrário, eu vou traduzir essa noite para você qual é o processo, o que acontece ou o que aconteceu na sua vida. A primeira coisa, o Espírito Santo te convenceu do pecado, do juízo e da condenação. E quando isso aconteceu, você entregou a sua vida ao Salvador dela. E agora, você entende que ninguém pode se salvar. Você entende que não foram as obras, você entende que não foi o dinheiro, você entende que não é a amizade, não é porque é amigo de um pastor, ou porque você frequenta uma igreja, não. Você entendeu o que diz em Atos capítulo 4, verso 12, que não há um outro nome dado entre os homens para que todos possam ser salvos. Só há um Salvador. Jesus. O nome sobre todo nome. Então, quando o Espírito Santo gerou em você, você correu aos pés de Jesus, e foi tão maravilhoso esse encontro, não foi? Seu coração ficou aquecido, você começou a enxergar as coisas diferente, você começou a mudar a sua maneira de andar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de pensar, a sua família começou a dizer: o que está acontecendo? Você bebia e não bebe mais, você se drogava e não se droga mais. Isso é o encontro com Jesus. Mas não termina aí. Pouquíssimos casos nós vemos, e eu me recordo somente de um na Escritura, de alguém que entrega a sua vida para Jesus e no mesmo momento ele morreu e se encontrou com Jesus, que foi o ladrão na cruz. A vida é uma vida que você entrega ela para Jesus, mas você continua ainda com os mesmos boletos, com os mesmos problemas. Você continua com a mesma situação que antes de encontrar Jesus você tinha. Você continua tendo que pagar o aluguel ou pagar o financiamento. Você continua pegando um ônibus ou colocando gasolina no seu carro, ou pegando a bicicleta, ou vindo a pé. Isso é vida. Então agora Jesus ele faz algo tremendo na nossa vida. Pois o que Jesus faz então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, Ele te dá o Espírito Santo. E esse processo aconteceu no exato momento que você entregou a sua vida para Jesus. Aqueles que entregam a vida a Jesus recebem o Espírito Santo. João capítulo 16 vai falar sobre isso. E Jesus diz que o mundo não pode conhecer o Espírito Santo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode sequer compreender as coisas do Espírito Santo. Se o mundo não pode receber aquilo que é do Espírito Santo, os únicos que podem é a igreja de Jesus. Então agora Jesus ele te dá o Espírito Santo, e sabe o que o Espírito Santo ele faz? Ele te ensina a obedecer o que Deus está falando para você.
Agora o Espírito Santo gera em você amor por Jesus. Veja, o Espírito Santo convenceu você do pecado, você entrega a sua vida a Jesus, Jesus te dá o Espírito Santo e agora o Espírito Santo te revela Jesus. É algo sobrenatural que acontece. Então a partir desse momento, você nunca pisava numa igreja, agora você não falta cultos. A partir desse momento, agora, você sequer ofertava, você dizia que pastor era tudo ladrão. Mas hoje você diz, pastor, conta comigo, pois eu quero ser o maior mantenedor dessa casa. Quem gera isso? O Espírito Santo. Agora, antes você agredia sua esposa ou seu esposo, agora você se arrepende e diz, o que eu fiz da minha vida toda? E você restaura o seu casamento. Sabe por quê? Porque não há vida cristã sem a doce comunhão e a voz do Espírito Santo. Então, igreja, algo o Espírito Santo vai fazer essa noite tão poderoso. Eu sinto que o Espírito Santo vai começar a mudar realidades hoje aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos respeitando o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é respeitado nesse lugar. Desde o momento do louvor já havia uma atmosfera para que o Espírito Santo ficasse livre aqui. Mas sabe o que ele quer fazer? Ele quer começar a segurar nas suas mãos e te apresentar um reino onde milagres e sobrenatural acontecem todos os dias. Se você precisa de cura, o Espírito Santo, ele te mostra o que é ser curado. Se você precisa de libertação, o Espírito Santo vem e gera libertação pelo poder que há em Jesus Cristo. Se você precisa de algo na parte financeira, o Espírito Santo simplesmente gera algo que você precisa. Todos aqui devem respeitar o sussurro, a voz do Espírito Santo. Não somente isso. Último ponto desta pregação é que deve haver uma confissão pública de quem é o seu Senhor. Sabe qual é a resposta que o mundo precisa? É uma igreja que se posiciona dizendo a quem ela serve. Sabe qual é a resposta que a sua família precisa? É você se posicionando abertamente, mostrando quem é o teu Senhor. Então, a partir de agora, mudanças começarão a acontecer na sua vida. E você entenderá que o seu Senhor não é mais o dinheiro. Você entenderá que o seu Senhor não são mais os problemas. Você entenderá que o seu Senhor não é mais a enfermidade. Você entenderá que o seu Senhor não são mais as preocupações. Mas o seu Senhor é Jesus Cristo, o dono de todas as coisas. Você vai anunciar ao mundo que você encontrou o poderoso. Você vai anunciar à sua família que você encontrou aquele que pode fazer o de repente. Você vai anunciar aos seus filhos que estavam perdidos, dizendo, olha, até hoje foi de um jeito, mas eu encontrei aquele que mudou a nossa direção. Eu quero dizer que deve haver uma confissão pública de Cristo diante do mundo. Mas como que vai acontecer isso? Entendendo algumas coisas. Primeira, você precisa ter um coração quebrantado para receber algo poderoso da parte de Deus. A Escritura vai dizer que Deus resiste o soberbo. O pior inimigo que você poderia ter não é o diabo, pois na autoridade de Jesus o diabo já está derrotado. É interessante que Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Jesus nos deu autoridade, mas a pior coisa do mundo é você ser tão soberbo, ao ponto em que quem está resistindo você é o próprio Deus. Pois Deus resiste o soberbo. Então, diante da resistência que Deus tem ao coração orgulhoso, a sua postura essa noite deve ser de um coração quebrantado. E como um coração quebrantado se move? Reconhecendo que precisa de ajuda e ajuda do alto. Então essa noite, você deve dizer, falar, liberar, Espírito Santo, eu preciso de ajuda.
Você deve dizer: Espírito Santo, eu cansei de ser o salvador da minha história. Espírito Santo, eu cansei de manter as finanças na minha casa. Espírito Santo, eu cansei de eu resolver os meus problemas. Espírito Santo, eu cansei de ser o macho alfa ou a mulher super heroína. Eu cansei de querer fazer do meu jeito. Coração quebrantado move as mãos de Deus. A segunda coisa que você precisa entender é que todo o ambiente onde o Espírito Santo é respeitado, manifestações poderosas da parte de Deus acontecem, e manifestações que fogem do controle da sua mente. Então agora escute, igreja, nós estamos vivendo um tempo onde uma geração está se levantando para bater contra o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo onde existem pastores da internet que sequer cuidaram de rebanho, sequer tiveram que arrumar igreja, colocar cadeira, varrer o chão, limpar o altar, ter que estar 4 horas da tarde porque o culto começa às 7, pastores que sequer tiveram que lidar com os problemas reais da vida, e são estes que estão falando que agora, aqueles que falam em línguas, estes são os errados, que a cura não existe mais, que a libertação não acontece. Sabe o que eu quero dizer para você? É que todo o ambiente de igreja, onde o Espírito Santo é respeitado, há sim moveres sobrenaturais. As pessoas falam em línguas, as curas acontecem, libertação acontece. Então essa noite, nós estamos aqui para dizer que neste lugar, o Espírito Santo é respeitado, e o ambiente, o Espírito Santo pode agir, pode fazer, pode mover. Recentemente, um dos pastores mais conhecidos no meio reformado, ele falou algo dizendo que, olha, quando Judas, ele foi lá e traiu Jesus, ele não ficou possesso, ele não se debateu, ele não se contorceu, dizendo como se isso fosse impedimento para que nas libertações o demônio não saísse aos gritos, como nós vemos na Escritura. Então entenda o que eu quero te dizer. Todo ambiente onde o Espírito Santo é respeitado, os moveres sobrenaturais acontecem. Então você não está neste lugar como um crente simplesmente que fica com os braços cruzados dizendo: não sei o que acontece. Não, você está neste lugar para cultuar a Jesus Cristo e deixar o Espírito Santo mover o ambiente, abrir o seu coração, deixar o seu corpo ser tocado, deixar as emoções aflorarem, deixar o Espírito Santo te pegar. Nós somos 1,5 bilhão de pessoas que falam línguas estranhas. Sabe o que é isso? Que esses pastores da modinha, que estão dizendo contra línguas estranhas, dizendo que precisa de intérprete, eles não entendem nada de Bíblia. E eu estou aqui nessa noite para gerar em você um entendimento que aonde há uma igreja, o Espírito Santo é livre e Ele faz da forma que Ele quiser. Veja, hoje no período do louvor, o Espírito Santo mudou a atmosfera deste lugar. Então os ministros da adoração deram passos para trás e deixaram o Espírito Santo conduzir. Sabe o que é isso? Porque no lugar onde o Espírito Santo é respeitado, Ele faz da maneira que Ele quiser. Então enquanto estava acontecendo o louvor, eu senti o Espírito Santo movendo sobre cadeiras aqui. E algo acontecia tão forte no meu coração que era um quebrantamento. Sabe por quê? Porque nós precisamos devolver o lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um lugar de honra nesta casa. O Espírito Santo tem um lugar de autoridade. É por isso que todos os moveres da parte de Deus teve algo sobrenatural que a mente humana é capaz de compreender. E eu te provo isso biblicamente. Começando pelos evangelhos. Nós vemos os sinais acontecendo de uma forma sobrenatural. Ou você acha que aquele endemoniado na região de Gadara foi simplesmente normal? A Bíblia vai dizer que ele se acorrentava, ele estava acorrentado, as correntes não davam conta. A Escritura vai dizer que ele atormentava a cidade. A Escritura vai dizer que ele tirava suas roupas. Sabe o que é isso? É manifestação demoníaca. Ou seja, existe um reino espiritual. Nós vemos nos evangelhos também as curas acontecendo. Uma mulher de fluxo de sangue que é curada, nós vemos cegos enxergando, nós vemos surdos ouvindo. Meus irmãos, o reino espiritual, ele é completamente fora da sua caixa, da sua mente. Mas não só isso,
Nós vemos nos Atos dos Apóstolos os sinais acompanhando toda a história da igreja. E se Atos dos Apóstolos é o padrão para nós hoje, é necessário que as igrejas estejam abertas para receber o movimento do Espírito Santo. Sabe por que o pastor de vocês foi conduzido pelo Espírito Santo a fazer 2 dias proféticos? É porque há um avivamento sendo gerado neste lugar. Há algo da parte de Deus que vai abalar as estruturas da sua casa. Há algo da parte de Deus que vai mudar a sua história, algo que você nunca viu. Porque em Atos dos Apóstolos nós vemos um movimento sobrenatural acontecendo em toda a história. Atos capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo sendo derramado após a pregação de Pedro. Então entenda o que eu quero te dizer: não existe avivamento social, não existe avivamento musical, não existe avivamento a não ser pela ministração da palavra de Deus. Pedro prega, o Espírito Santo vem, 3.000 pessoas entregam as suas vidas a Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? A Escritura vai dizer que eles ouviam sobre as maravilhas de Jesus nos seus próprios idiomas. Agora me responda, será que haveriam intérpretes para toda essa multidão? Será que nós tínhamos, porque pelo menos lá, nós tínhamos mais de 17 idiomas naquele lugar. Será que nós tínhamos intérprete para todos? Não tínhamos, gente. Um homem prega e o próprio Espírito Santo começa a gerar entendimento na vida daquelas pessoas. Eu quero te dizer que o movimento do Espírito Santo foge da nossa caixa religiosa. O movimento do Espírito Santo sacode você para acordar que você está num lugar onde o sobrenatural de Deus é real, para acordar você, para que você pare de olhar para os seus problemas, para a sua realidade, para a enfermidade, e você comece a olhar para a palavra de Deus que diz que Ele cura, que Ele sara, que Ele batiza, que Ele faz o que Ele quer. Atos capítulo 8, nós vemos também um grande avivamento da parte de Deus na cidade de Samaria. Um jovem, menos de 20 anos, chamado Filipe. Esse jovem prega, aquela cidade recebe o evangelho de Jesus. Então agora eles mandam chamar Pedro e João, sabe para quê? Para liberar, para ministrar o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Todos que estavam reunidos naquele lugar falam novas línguas, línguas estranhas. Atos capítulo 10, na casa de um homem chamado Cornélio, nós vemos um homem de autoridade que tinha 100 soldados abaixo dele. Nós vemos então uma visão que Deus dá, um anjo visita Pedro, Pedro vai à casa desse homem e toda a história que você conhece. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que na casa daquele homem, após a ministração da palavra e a impartição do Espírito Santo, todos que estavam lá foram cheios do Espírito Santo e falaram novas línguas. Atos capítulo 19, apóstolo Paulo, agora vai a uma cidade chamada Éfeso, e ele pergunta aos discípulos que haviam sido batizados nas águas, e pergunta: por acaso vocês já receberam o Espírito Santo? E eles respondem: sequer nós conhecemos. Olha para mim, isso daqui é muito importante, presta muita atenção. Existe um clamor da parte de Deus para você voltar a sua atenção ao mover do Espírito Santo e respeitar o que Ele quer fazer na sua vida. Porque de Atos capítulo 2 a Atos capítulo 19, nós apenas temos 23 anos. Sabe o que é isso? 23 anos se passam, e aqueles discípulos que foram batizados nas águas, nem sequer eles conheciam o Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que as pessoas estão se tornando incrédulas quanto àquilo que Jesus pode fazer. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão aceitando o que o mundo diz e rejeitando o que a palavra de Deus diz. Nós estamos vivendo um tempo onde as liberações proféticas se colocam em dúvida, mas se acredita mais nas pessoas do que na palavra de Deus. 23 anos passam, e aquela geração sequer conhecia o que é o Espírito Santo. 50 anos mais tarde, a Bíblia vai dizer então que Éfeso é cheia do Espírito Santo. Apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo, e um avivamento acontece poderoso. Eles queimam livros de ocultismo em praça pública.
Mas 50 anos se passam, e Jesus volta a falar com aquela mesma igreja em Apocalipse capítulo 2. E sabe o que Jesus fala? Vocês estão excelentes nas obras, vocês são muito bons em fazer, mas vocês perderam o primeiro amor. Quem é o primeiro amor? O Espírito Santo. Se nós não voltarmos a amar os movimentos de Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Por isso que essa noite, o Espírito Santo gerou este culto, chamado culto profético, porque Ele quer acender um fogo no seu coração. Porque homens aqui começarão a ser chamados às madrugadas, e o Senhor começará a dar sonhos, visões e revelações. Eu vejo o Espírito Santo liberando dons sobre pessoas neste lugar. Sabe por quê? Porque o maior interesse de Deus é em mudar a história da sua vida. O maior interesse de Deus é desfazer as obras que o diabo fez até você ter encontrado a Cristo. Então veja, não foi Deus que te levou à vida das drogas, não foi Jesus que levou à perca do seu casamento, não foi Jesus que destruiu os seus filhos, não foi Jesus que fez com que você viesse à falência, não foi Ele. Quem fez tudo isso foi o diabo, mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. E sabe o que Ele fará na sua vida? Ele vai reposicionar você ao seu destino profético essa noite, porque na visão de Deus, você não é quem você é hoje. Na visão de Deus, Deus está enxergando pastores neste lugar. Na visão de Deus, Deus está enxergando avivalistas nessa igreja. Na visão de Deus, há ministérios sendo levantados hoje. Na visão de Deus, tem empresários sendo levantados hoje. Na visão de Deus, tem libertadores sendo levantados hoje. Na visão de Deus, Deus está chamando você, dizendo: olha, arranca esse medo, arranca esse trauma, pois Deus fará algo poderoso na sua vida. Mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Quebrantando o seu coração, dizendo: Espírito Santo, eu volto a respeitar o Senhor, e começa a me tocar de uma forma como nunca antes eu havia sido tocado. Então presta atenção, todas as vezes que o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, alguns sinais acontecem. Por exemplo, o seu corpo começa a sentir o toque do Espírito Santo. O seu coração começa a palpitar e acelerar de uma forma que você nunca viu em toda a sua vida. Os teus lábios começam a gaguejar. Você sente algo além daquilo que você nunca sentiu. Sabe o que é isso? O Espírito Santo se apresentando a você. Essa noite, o Espírito Santo vai mudar histórias aqui. Essa noite o Espírito Santo vai gerar coisas novas neste lugar. Então agora preste atenção, pois eu quero fazer um convite para você. E o meu convite, ele é único. É que você largue até agora tudo que você já viveu, que abalaram as suas estruturas. Eu quero que você deixe agora nessa cadeira todas as experiências que traumatizaram você. Eu quero que você pare de carregar esta enfermidade. Eu quero que você pare de carregar esse trauma. Eu quero que você pare de carregar tudo que estava fazendo com que a sua vida não rompesse. Porque hoje, o Espírito Santo vai tocar você. Palavras começarão a ser liberadas profeticamente sobre a sua vida. E eu não sei como você vai sair desse lugar, mas se você entrou nesse lugar e até agora você está com seus braços cruzados, achando Deus não está nem aí para mim, eu quero dizer que o Espírito Santo está vendo o seu coração, o Espírito Santo está vendo as suas preocupações, e o Espírito Santo está enxergando como você está, e hoje o Espírito Santo vai tocar você, e você sairá deste lugar talvez carregado,
Você sairá deste lugar talvez tendo que retocar toda a sua maquiagem. Talvez você sairá deste lugar testemunhando a sua cura. Talvez você sairá deste lugar dizendo: olha, eu fui naquele culto, a minha vida mudou. Mas algo você irá falar, porque a partir de agora o Espírito Santo vai começar a se revelar e passear no nosso meio. E eu deixei o maior tempo para que o Espírito Santo tenha liberdade de tocar você essa noite, pois você não está num culto de domingo, você está no culto profético, e algo da parte do Senhor vai acontecer. O profeta Tiago tinha a chance de ficar com o pastor Vandinho. Eu falei assim: você não vai ficar não, rapaz, você vai comigo, pois nós vamos impartir aquilo que é de Deus, porque destinos começarão a ser mudados essa noite, liberações proféticas começarão a ser liberadas neste lugar. Então agora eu fundamentei para você que aonde Deus está, coisas acontecem que a sua mente não pode compreender. Agora, meu irmão, você tem que se lançar. Coloque em pé, por favor. Aleluia. Eu quero começar a gerar um ambiente aqui, pois aonde o Espírito Santo é anunciado, ele se revela. Então agora você fará duas coisas. Uma palavra acerca da sua vida. O Espírito Santo vai caminhar no nosso meio, vai se movimentar no nosso meio, e algo sobrenatural da parte de Deus começará a fluir neste lugar. Então agora, igreja, renascer, vamos lá. Começa a levantar a sua voz, começa a movimentar esse ambiente, começa a declarar algo que você está nesse exato momento precisando. Começa a levantar um clamor agora. Se você é batizado em línguas, comece a falar em línguas agora. Vamos lá, vamos lá. Um avivamento está prestes a acontecer neste lugar. Eu vejo um fogo vindo sobre cabeças aqui essa noite. Vamos lá, vamos lá renascer, vamos lá renascer. Deus marcou um encontro contigo, Deus marcou um encontro contigo. Começa a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se você não vir, não tem problema, o Espírito Santo vai te encontrar, eu vou aí. O Espírito Santo está vindo com revelações de corações a partir de agora. Corações começam a ser expostos aqui essa noite. Há uma veia profética neste lugar, você não está entendendo. O Espírito Santo está começando a revelar corações a partir de agora. E Ele começará a mudar a história da sua casa. Então, se eu fosse você, eu não ficava onde você está, eu me lançava para mais perto. O nível do seu grito é o nível do seu desespero. Aonde estão os desesperados para um toque do Espírito Santo? Aonde estão os desesperados para uma mudança?
Pessoas estão começando a receber novas línguas aqui agora. Eu estou enxergando o ministério de intercessão sendo levantado nessa igreja, e o Espírito Santo dando ferramentas necessárias para este tempo. Comece a respeitar o Espírito Santo. Dons espirituais estão sendo liberados aqui. Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. O Espírito Santo. Faz outra vez.
Receba agora mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, marca ela agora. Um avivamento está prestes a acontecer neste lugar. Eu libero sobre essa casa, em 2 anos, uma aceleração tão forte, tão poderosa, da parte do Espírito Santo. Aquilo que demoraria 10 anos para acontecer neste lugar, aquilo que demoraria 10 anos para acontecer na sua vida, eu declaro hoje, a partir de agora, uma aceleração acontecendo. Eu vejo negócios nascendo aqui. Eu vejo em projetos, ideias se tornando empresas aqui. Eu vejo aquilo que era informal, formalizando e tocando outras pessoas. Há uma unção da parte do Espírito Santo. Mais Espírito Santo.